Olá, eu sou Célio Tavares, especialista em finanças, professor universitário, consultor de empresas e conselheiro de administração. Uma das dúvidas mais comuns no meio empresarial é esta: eu sei que a minha empresa dá lucro, mas onde está o dinheiro? É exatamente isso que nós vamos abordar no nosso curso, Fluxo de Caixa para Pequenas e Médias Empresas. No curso, nós vamos mostrar que um fluxo de caixa eficiente consegue responder a essa pergunta. E é claro que nós não podemos administrar uma empresa sem saber como o dinheiro está entrando e, principalmente, como o dinheiro está saindo, né? Para onde que o dinheiro está saindo. Então, nós vamos discutir muito essa ferramenta do fluxo de caixa. E é claro que não basta nós termos apenas um fluxo de caixa eficiente. Nós temos que ter os demais controles financeiros básicos, que são demonstração do resultado e um balanço para que a gente possa avaliar a estrutura do capital da empresa, né? E, sem dúvida nenhuma, né, essas informações, elas precisam ser as informações gerenciais das empresas. Então, no nosso curso, nós vamos abordar, além do fluxo de caixa, nós vamos abordar as outras informações financeiras, que são demonstração do resultado e o balanço da empresa. E vamos mostrar a importância de se ter cada um deles muito bem apurado. Bom, vamos passar agora para o nosso programa do curso, onde que nós vamos discutir mais detalhadamente. Onde está o dinheiro? É exatamente sobre isso que nós vamos refletir no nosso curso. Os principais objetivos do fluxo de caixa são, primeiro, mostrar como o dinheiro entrou e principalmente como que o dinheiro saiu da empresa. E um outro objetivo muito importante é levar a decisões que não comprometam a capacidade de pagamento da empresa. É muito normal as pessoas decidirem fazer investimentos, fazer uma expansão, né, sem olhar para o fluxo de caixa. E acaba comprometendo o fluxo de caixa da empresa mais do que poderia, né? E a empresa acaba ficando prejudicada com isso. Então, esses são os dois objetivos principais do nosso curso de fluxo de caixa, que nós vamos discutir bastante sobre isso. O nosso fluxo de caixa, ele é apresentado desta maneira. Aqui nós temos um exemplo de 3 meses de uma empresa comercial, onde nós temos os recebimentos operacionais, os pagamentos, esses pagamentos estão divididos em grupos, né? Então, quando a gente observa que o caixa bruto, o que é o caixa bruto? São os recebimentos operacionais, menos os pagamentos de mercadorias e menos impostos. Então, quando eu observo aqui a evolução do caixa bruto, dá para perceber que o caixa bruto está reduzindo. E isto é mau sinal. Sinal que esses pagamentos de mercadorias aqui estão ficando muito pesados em relação aos recebimentos. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o estoque possivelmente deve estar aumentando. A empresa está com um giro de estoque muito baixo, e isso não é bom, compromete a necessidade de capital de giro da empresa, né? Bom, depois do caixa bruto, nós temos as despesas gerais e administrativas e as despesas comerciais. Pegando o caixa bruto, subtraindo essas duas despesas aí, nós temos o caixa operacional, ou seja, o caixa de funcionamento da empresa, né? Aqui, no terceiro mês,
a empresa já está com um caixa operacional negativo, né? Então, para o seu funcionamento, a empresa gastou R$ 3.965 a mais do que recebeu. E isso é muito preocupante, não pode ficar dessa maneira, né? Porque além dos pagamentos chamados operacionais, nós temos os não operacionais e também temos amortizações de empréstimos, né? Que às vezes podem pesar bastante. Bom, nos pagamentos não operacionais, nós temos aqui entre eles, né, nós temos o investimento. Então, veja bem, essa empresa ela não está conseguindo gerar caixa operacional e mesmo assim ela está fazendo um investimento. Então, esse investimento aqui, a empresa não tem condição nenhuma de bancar o investimento. Por isso que ela teve que recorrer a financiamento, aí, né, a entrada de novos financiamentos. Então, a empresa ela não está gerando caixa operacional, além disso, está fazendo altos investimentos para a sua capacidade, né? E também ela teve que fazer amortizações de empréstimos contraídos no passado, né? Então, ela está pagando esses empréstimos aqui que foram contraídos anteriormente. Com isso, a empresa, ela está com uma dívida alta, né? Essa dívida ela está indo para pagar os seus investimentos e mesmo assim o caixa está comprometido. Ela começou o período com R$ 15.648 no caixa. Ela está terminando o terceiro mês com R$ 7.725 no caixa, né? Então, a empresa teve aí um consumo de dinheiro, né? Além dos R$ 160 mil, ela teve que reduzir o seu caixa, né? Começou com 15.648, terminou o terceiro período com 7.725. Então, essa empresa aqui, ela tem problemas que nós temos que sanar rapidamente. Dois principais problemas que nós enxergamos aqui. Os pagamentos de mercadorias estão muito pesados em relação aos recebimentos, temos que ajustar isso, e os investimentos aqui também estão muito pesados, né? A empresa não está conseguindo gerar caixa operacional e mesmo assim está fazendo um investimento. Então, esse investimento está sendo à custa de novos financiamentos, né? Bom, essa é uma análise rápida do fluxo de caixa. É claro que no curso nós vamos explorar bastante, né, essas análises, porque por meio dessas análises que nós melhoramos a competitividade da empresa. Nós podemos apresentar o fluxo de caixa também como um percentual dos recebimentos operacionais. É muito importante a gente analisar a evolução desses percentuais. Então, veja aqui, ó, venda à vista tem crescido, né, em relação aos recebimentos operacionais, mas os recebimentos em carteira têm diminuído, né? Por que os recebimentos em carteira têm diminuído? Porque a empresa está cada vez mais descontando títulos, né? Então, se ela está descontando, ela está antecipando os recebimentos que ela poderia deixar para receber no futuro. E isso aí não é bom porque cada vez mais vai ficando menor o volume de valores a receber aí em carteira, né? Quanto à questão dos pagamentos de mercadorias, no primeiro mês aí, em janeiro, a empresa pagava 46% dos seus recebimentos em mercadorias, agora está pagando 54%. Tem que verificar isso, né? Ou melhora os recebimentos ou dá um jeito nesses pagamentos de mercadorias aqui para esse percentual aqui não aumentar muito, né? Bom, quanto à questão dos investimentos também, a empresa está fazendo, né, investimentos aqui estão crescentes em relação, né, os percentuais estão crescentes, tudo isso contribui para
a dificuldade de caixa da empresa, né? Então, no nosso curso, nós vamos fazer várias análises. Essa aí é uma análise, é uma empresa comercial. Vamos analisar também fluxo de caixa de empresas industriais, né? Vamos discutir agora as principais causas da falta de recursos nas empresas. O que nós vamos ver no curso a respeito dessas causas aí que contribuem para a falta de recursos nas empresas? Quais são elas? A primeira é o aumento descontrolado das vendas, implicando em maior volume de compras e de custos pela empresa. É claro, né? Quando a empresa aumenta suas vendas, quando ela faz uma expansão, ela precisa de ter mais estoque, ela vai comprar mais mercadoria, né, ou matéria-prima, vai financiar mais clientes, e isso aumenta a necessidade de capital de giro. Se a empresa não tiver como bancar isso, ela vai ter que buscar no mercado financeiro, que aí ela vai acabar pagando juros caros por isso, né? Uma outra causa aí da falta de recursos nas empresas é a insuficiência de capital de giro próprio, né? Se a empresa não tem capital de giro próprio, ela tem que utilizar capital de terceiros. E isso aí aumenta o grau de endividamento, né? E aí a empresa acaba comprometendo aí o seu endividamento e acaba pagando os juros aí em excesso, e isso não é bom, né, para a competitividade da empresa. Outra causa são os investimentos operacionais ou não operacionais acima da capacidade da empresa. É o que nós mostramos aí, né? Do fluxo de caixa dessa empresa que nós mostramos, ela não dá conta, né, nem de gerar um caixa operacional, e mesmo assim está fazendo investimentos. E isso acaba comprometendo o capital de giro da empresa, né? Outras causas aí que nós temos é o aumento exagerado nos prazos de venda pela empresa. Às vezes, na ânsia, né, de querer aumentar as vendas, de querer resolver o problema da empresa aumentando vendas, e aumenta as vendas, se tiver que aumentar prazo, aí é um problema muito sério, né? Como nós já vimos, a primeira causa de descontrole financeiro é o aumento das vendas na empresa, né? Agora, quando você aumenta a venda com aumento de prazo, aí é um problema duplo, né? Porque o aumento de vendas por si só, ele já vai comprometer a necessidade de capital de giro, né? Vai requerer mais necessidade de capital de giro, porque a empresa, primeiro, ela paga aquilo que ela vende, depois que ela recebe, né? E se você aumenta os prazos, aí que compromete de vez a necessidade de capital de giro. Para fazer isso, né, esse aumento de venda aumentando os prazos, a empresa tem que ter um capital de giro considerável para bancar, senão tem que pensar duas vezes. Outra causa, necessidade de aumento de estoque para reserva em épocas de risco da falta de matéria-prima. Isso é um problema muito sério, né? Às vezes a empresa tem que aumentar conscientemente o estoque, principalmente empresas que têm poucos fornecedores, onde que às vezes em determinados períodos do ano falta matéria-prima, né? Então a empresa tem que estocar essa matéria-prima, e isso compromete muito a necessidade de capital de giro da empresa, né? Uma outra causa aí é o baixo giro de estoques, né? Como quando a empresa gira menos o seu estoque, a necessidade de capital de giro aumenta. É o caso dessa nossa empresa aí, né? Os pagamentos das mercadorias estão ficando pesados em relação aos recebimentos. Por quê? Por causa do baixo giro de estoques, né? Outra causa, distribuição de lucros excessivas ou retiradas pro labore acima da capacidade de caixa. Os empresários precisam ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes faz uma distribuição de lucro muito grande, né? Ou então retiradas pro labore, que acabam comprometendo a capacidade de caixa da empresa, né? Outra causa aí são os altos custos financeiros em função da falta de planejamento. Quando a empresa não tem um fluxo de caixa, quando ela não faz previsões de fluxo de caixa, não faz projeções do fluxo de caixa, ela vai
ter que pagar juros, ter que buscar recursos no mercado financeiro muito em cima da hora, né? Porque não foi feita uma projeção do fluxo de caixa. Então, quando você tem que buscar recursos em cima da hora, você acaba pagando mais caro, não tenho dúvida nenhuma. Se você faz um planejamento, você acaba conseguindo captar com juros menos caros, né? Bom, agora para finalizar, vamos ver o programa do nosso curso. O que nós vamos estudar no nosso curso? Primeiro, nós vamos falar dos controles financeiros básicos. A nossa ênfase é o fluxo de caixa, né? Nós vamos detalhar o fluxo de caixa, mostrar como que nós vamos montar um fluxo de caixa, analisar o fluxo de caixa, fazer projeções do fluxo de caixa. Então, o nosso foco desse curso aí é o fluxo de caixa, né? Agora, além dos controles financeiros básicos, nós temos a demonstração do resultado e o balanço, né? Esses três aí são os controles financeiros básicos nas pequenas e médias empresas, né? O fluxo de caixa nos mostra como o dinheiro entrou e como saiu da empresa. A demonstração do resultado nos mostra a eficiência da empresa, né? Na sua capacidade de comprar matéria-prima ou mercadoria e vender e receber essas mercadorias, né? O nome está falando demonstração do resultado, né? E o balanço é uma análise da estrutura do capital da empresa. Toda empresa tem um capital investido. Agora, como que esse capital está distribuído? Isso é muito importante. Será que ele está distribuído corretamente? Então, é importante a gente analisar também a demonstração do resultado e o balanço, né? Agora, a nossa ênfase aqui é o fluxo de caixa, mas vamos dar algumas passadas em relação à demonstração do resultado e o balanço da empresa. Vamos discutir muito as causas da falta de recursos nas empresas, foi isso que nós discutimos, né, anteriormente, aí, vamos discutir bastante e principalmente vamos mostrar como que nós temos que nos defender aí dessas ameaças, né, essas ameaças aí da falta de recursos nas empresas. Vamos também mostrar, né, como que uma empresa deve proceder para que ela tenha um equilíbrio financeiro, né? Como que nós vamos chegar à conclusão que uma empresa está equilibrada financeiramente, quais são os parâmetros que nós temos que levar em consideração. Vamos discutir muito isso, porque é o que nós todos queremos, né? Uma empresa equilibrada financeiramente. Vamos mostrar aí o que provoca, né, as alterações no saldo de caixa da empresa. Aí nós temos fatores internos e fatores externos que nós vamos discutir aí muito no curso. Vamos mostrar também os mecanismos de elaboração do fluxo de caixa, né, o seu planejamento e a implantação. Então, como a nossa ênfase é fluxo de caixa, nós vamos discutir bastante, né, como que a gente planeja um fluxo de caixa, como que a gente faz a implantação do fluxo de caixa, né, e principalmente a projeção. É importante a gente fazer projeção do fluxo de caixa, isso faz parte do planejamento, né, porque quando a gente consegue fazer boas projeções, nós não precisamos de tomar susto, né? O grande problema é quando você não faz um planejamento, não tem uma projeção e é surpreendido aí no início do dia com a pessoa, seu gerente financeiro está te falando que o saldo está negativo, né? E aí a gente acaba levando um susto. Então, para evitar esse susto, nós temos que fazer essas projeções do fluxo de caixa. Vamos fazer algumas simulações para tomadas de decisão muito interessantes, essas simulações, principalmente os recursos atingir meta do Excel, né? Por exemplo, nós queremos fazer uma expansão na empresa, contratar um serviço de telemarketing. Então, qual que é o ponto de equilíbrio desse serviço de telemarketing? Quanto que nós temos que vender a mais para que esse sistema de telemarketing se justifique a implantação dele, né?
Então, é importante a gente saber isso. Ou, às vezes, nós queremos contratar mão de obra, aí, digamos, o gerente de produção nos informa que se contratar aí mais 5 pessoas na produção, nós podemos melhorar muito a produção. Quanto que nós temos que vender a mais para justificar essa contratação? Então, essas simulações, elas são fundamentais para a melhoria da competitividade da empresa, né? E, por último, nós vamos fazer umas aplicações práticas muito interessantes, tanto de empresas comerciais quanto de empresas industriais. Então, o nosso curso é isso aí, sem dúvida nenhuma, são coisas, né, muito interessantes que nós vamos abordar no curso, vamos discutir. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, nós podemos encontrar aí em qualquer curso que nós possamos ministrar aí ao longo do ano. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.